Bom dia, pessoal. Ou boa noite, boa tarde, já não sei que horas vocês estão vendo. Hoje a gente vai falar sobre dilatação anormal da água. A gente estava falando de dilatação dos líquidos, né? E hoje a gente vai falar de um líquido muito importante para a vida, né? Para a natureza e para as provas também, porque ele é muito perguntado também, né? Que é a água. A água é uma substância que ela tem várias particularidades, certo? Ela tem várias particularidades que a tornam ela, né, uma substância tão importante assim. A gente vai ver uma delas que tem a ver com a dilatação, que a gente vai ver que quando ela se dilata, ela numa determinada faixa de temperatura, para ser mais exato, entre 0 graus Celsius e 4 graus Celsius, nesse intervalo de temperatura aqui, ela não segue o que a gente viu até agora de dilatação. Ela não segue uma situação normal, né, de dilatação, por isso que a gente fala que ela tem uma dilatação anormal. Vamos relembrar um pouquinho o que seria uma situação normal. Eu até comecei aqui. Numa situação normal de dilatação, a gente aumenta a temperatura e o volume aumenta, né? É o que a gente estava estudando até agora. Ou seja, em outras palavras, a gente tem uma variação de temperatura positiva, um ΔT positivo, a gente vai ter um ΔV positivo também. Enquanto que se a gente diminui a temperatura, o que vai acontecer com o volume? O volume vai diminuir. Ou seja, a gente tem um ΔT, uma variação de temperatura negativa, porque a temperatura diminuiu, a gente vai ter uma variação de volume negativa, ou seja, o volume vai diminuir. A gente tem uma dilatação negativa ou uma contração. Então essa é a situação normal. A água entre 0 e 4 graus Celsius, ela não vai seguir isso daqui, certo? Ela vai ter um comportamento que vai desviar disso daqui. Antes de eu falar o que acontece com a água, só queria fazer um parênteses aqui, que o que acontece com a densidade nisso tudo aqui? Porque vocês lembram, né, que densidade é massa dividido por volume, certo? A massa, ela não aumenta com a temperatura, ela fica fixa com a temperatura. Né? A gente viu que existem propriedades que variam com a temperatura e propriedades que não variam com a temperatura. A massa ela não varia com a temperatura. Se eu aquecer um objeto, a massa dele não vai aumentar nem diminuir. Porém, a gente acabou de ver que o volume ele varia com a temperatura, né? Normalmente, se a gente aumenta a temperatura, o volume aumenta. E se a gente diminui a temperatura, o volume diminui. Se o volume ele é alterado com a temperatura, a densidade também vai ser alterada com a temperatura, não vai? Então, a gente pode dizer que a densidade ela varia com a temperatura, de certa forma, porque o volume varia com a temperatura. O que acontece com a densidade em função da temperatura? Ora, se a gente aumenta a temperatura e se a gente aumenta o volume, se o volume aumenta, a densidade aumenta ou diminui? Pensem aí um pouco. A gente tem aqui uma fração,
certo? M sobre V. Se a gente aumenta o número de baixo, o que acontece com o valor da fração? Como assim? Vou fazer aqui no cantinho. A gente tem, por exemplo, 10 sobre 2. Quanto que vale isso daqui? Isso daqui não vale 5? Agora eu vou pegar e vou aumentar esse número aqui de baixo. Vou, sei lá, o número de cima não vou mexer, mas o número de baixo eu vou aumentar. Vou aumentar para 5. 10 sobre 5. Vocês concordam que o valor da fração diminuiu? 10 sobre 5 é 2. Então, se a gente tem uma fração e a gente aumenta esse número de baixo aqui, se a gente aumenta o denominador, o valor da fração diminui. Densidade é uma fração, é M sobre V. A gente vai aumentar esse número de baixo aqui. Então, o valor da densidade, o valor dessa fração aqui, ela diminui. Ou seja, densidade e volume são inversamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro diminui. Quando um diminui, o outro aumenta, né? Então, no caso do volume aumentar, quando a gente aumenta a temperatura e o volume aumentar, a densidade ela diminui. E se o volume, por outro lado, diminuir, a densidade vai aumentar. Certo? Porque a gente está agora, a gente vai pegar esse número de baixo aqui e a gente vai diminuir ele. Vamos diminuir de 2 para 1, por exemplo. O valor da fração não aumentou? Agora isso daqui, 10 dividido por 1 é 10, né? Então, se a gente tem uma fração e a gente diminui o número de baixo, o valor dela aumenta. A densidade, como é uma fração M sobre V, a gente vai diminuir o número de baixo, que é V, o valor dela aumenta. Então, a densidade ela aumenta se a gente diminui o volume. Então, densidade e volume são inversamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro diminui, e quando um diminui, o outro aumenta. Certo? Basta lembrar dessa relação aqui, né? Que densidade é massa sobre volume. Isso é interessante, porque pense numa situação. Vocês estudaram lá, né? Que se um objeto ele vai afundar ou flutuar na água, isso depende da densidade. Se ele for mais denso do que a água, ele afunda. Se ele for menos denso do que a água, ele flutua. Então, se você joga uma bolinha de isopor numa piscina, ela vai flutuar porque o isopor ele é menos denso do que a água. Se você joga uma bolinha de ferro numa piscina, ela afunda porque o ferro ele é mais denso do que a água. Imaginem a seguinte situação. A gente tem aqui uma piscina e a gente tem uma bolinha de ferro. A gente joga essa bolinha de ferro na piscina e o ferro ele é mais denso do que a água. Então, ela vai afundar. Só que se a gente pegar essa bolinha de ferro e botar ela no fogo e aquecer ela, a gente já viu o que acontece. Ela vai dilatar, certo? Então ela dilata
que a gente aumenta a temperatura, o volume vai aumentar, né? Então o volume aumenta. O volume aumenta. A massa aumenta? Não, a massa continua a mesma. Se a massa continua a mesma e o volume aumenta, o que vai acontecer com essa bolinha de ferro? Ela pode ser menos densa do que a água agora. Então, pode acontecer da gente jogar ela e ela simplesmente flutuar. Certo? Porque agora ela é menos densa do que a água. Porque a gente aqueceu ela e aí a densidade, o volume dela aumentou e a densidade diminuiu. Então, quando a gente fala o ferro, ele é menos denso do que a água, né? Como a gente sabe a densidade do ferro? Os valores são tabelados, né? A gente pega lá numa tabela e olha, a densidade do ferro é essa. Só que esses valores de densidade que estão numa tabela, normalmente, eles são para determinada temperatura. Porque a densidade, ela varia com a temperatura, né? Então isso é muito interessante. Ela varia pouco, na verdade. Vocês vão ver que a variação é muito pouca. Os valores que a gente encontra de densidade nos livros, normalmente é para temperatura ambiente, de 25 graus Celsius, enfim. Mas ela depende da temperatura. Então pode ser que a gente a gente consiga fazer uma bola de ferro que antes afundaria, flutuar, aquecendo ela, porque aí a gente vai alterar a densidade dela. Tudo bem? Então, eu queria fazer esse parênteses aqui, porque a gente vai falar de densidade. Voltando para a água. Isso daqui é a situação normal, né? A gente aumenta a temperatura, aumenta o volume, a gente diminui a temperatura, diminui o volume. Porém, a água, entre 0 e 4 graus Celsius, vai acontecer ao contrário. A gente vai aumentar a temperatura e o volume dela vai diminuir. Ou a gente vai diminuir a temperatura. E o volume dela aumenta. Isso se tiver nesse intervalo. Então, se a gente tem a água, sei lá, se a gente tem um recipiente com água, imaginem que ele esteja a 1 grau Celsius. E a gente vai aquecer ele até 4. Vamos aquecer ele para 4 graus Celsius. Ora, o que aconteceria? Numa situação normal, a gente aumenta a temperatura e o volume aumenta. Mas a água ela é normal, de 0 a 4. A gente está trabalhando de 0 a 4 graus Celsius? Estamos. Estamos trabalhando de 0 a 4 graus Celsius. Então vai acontecer com ela o contrário. A gente vai aquecer e o volume dela vai diminuir. Então a gente tem aqui uma diminuição do volume. Ora, mas se a gente pegar e aquecer, sei lá, a gente tem aqui um copo com água a 10 graus Celsius, a gente aquecer a 50.
que vai acontecer? A gente está trabalhando entre 0 e 4? Não. A gente está trabalhando a gente foi de 10 a 50, não está entre 0 e 4. Então, não estando entre 0 e 4, a água ela é normal. Ela segue o padrão normal. Então, a gente aumenta a temperatura, aumenta o volume. Então, lembrando que essa exceção da água é só para entre 0 graus e 4 graus Celsius. Certo? Agora, por que isso acontece? Porque entre 0 e 4 graus Celsius, se a gente aumentar a temperatura, o volume diminui. Se a gente diminuir a temperatura, o volume aumenta. Ah, e o que acontece com a densidade? Como o volume diminui, a densidade ela aumenta, né? Então a densidade aumenta. E como quando a gente diminui a temperatura, o volume aumenta, a densidade diminui. É o contrário do que acontece aqui, né? A gente aumenta a temperatura, a densidade diminui, mas na água entre 0 graus e 4 graus, a gente aumenta a temperatura, a densidade aumenta. E a gente diminui a temperatura, a densidade diminui. Bom, agora por que isso acontece? Por que quando a gente, entre 0 e 4 graus Celsius, a gente aumenta a temperatura e o volume ele diminui, e a gente diminui a temperatura e o volume aumenta? Por que o volume aumenta? A gente começa a diminuir a temperatura da água e a partir de 4 graus Celsius o volume dela começa a aumentar, sendo que era para continuar diminuindo numa situação normal. Isso tem a ver com a estrutura molecular da água. Se vocês forem lembrar da estrutura molecular da água, vocês vão lembrar que entre as moléculas de água existem as famosas ligações de hidrogênio, né? As forças que mantêm as moléculas de água unidas, presas umas às outras, essas forças de coesão, nas moléculas de água são representadas pelas ligações de hidrogênio, entre o hidrogênio e o oxigênio. Bom, acontece que quando a água ela vai começar a se cristalizar, começar a formar os cristais de gelo, as moléculas elas vão se organizar nesse formato aqui hexagonal. E nesse formato hexagonal, você percebe que fica um grande espaço vazio aqui, né? Então a gente tem aqui um grande espaço vazio. Então, quando a água ela começa a se cristalizar, a formar os cristais de gelo, as pontes de hidrogênio se organizam de tal forma que as moléculas ficam nesse formato hexagonal, com grandes espaços vazios, certo? Entre elas. Aqui vocês estão vendo numa representação. Isso daqui está em 2D, né? Mas isso acontece em 3 dimensões. Então aqui uma representação em 3D. Então vocês veem que ficam esses grandes espaços vazios aqui. Então, como as ligações de hidrogênio formam esse cristal hexagonal, esse formato ele vai ocupar muito mais espaço do que no formato da água líquida. Vocês percebem que nesse formato aqui da água líquida, as moléculas elas estão muito mais compactadas, né? Ocupando menos espaço do que no formato dos cristais aí de gelo. Então, quando a temperatura começa a diminuir, quando chega a 4 graus Celsius, esses cristais de gelo começam a se formar.
E aí as moléculas de água, em vez de irem ocupando menos espaço, elas vão ocupando mais espaço. Por isso que entre 4 e 0 graus Celsius, a água ela vai ocupando um maior volume, o volume dela vai aumentando. Consequentemente, a densidade vai diminuindo. Né? E aí, quando chega a 0 graus Celsius, ela finalmente começa a congelar. E aí tem aquela história que todo mundo sabe, que o gelo ele é menos denso do que a água líquida. Por que quando você pega uma garrafa com água e coloca ela no congelador, e aí você vai ver a garrafa quebrou? Né? A água congelou, mas a garrafa quebrou. Por 2 motivos. Primeiro, porque a gente vai diminuir a temperatura da garrafa, e aí o volume da garrafa vai diminuir também. Só que ao mesmo tempo que o volume da garrafa diminui, o volume da água aumenta. Porque o gelo ele ocupa um maior volume do que a água líquida. Por quê? Por causa desse arranjo hexagonal que a gente viu aqui, né? Então, as pontes de hidrogênio fazem as moléculas de água se arranjarem de tal forma que elas ocupam mais espaço, né? Tem esse formato hexagonal com grandes espaços vazios. Aí a gente vai ter essa situação. Por isso que o gelo flutua na água, né? Ele só flutuaria na água se ele fosse menos denso que a água, e ele é menos denso que a água. Certo? Então tá aí a explicação. A partir de 4 graus Celsius, esses cristais começam a se formar. E aí a água vai ocupando mais volume. Passando isso para um gráfico, vocês podem ver aqui que a gente está aqui diminuindo a temperatura da água e o volume vai diminuindo. Vai diminuindo. Ó, a gente está diminuindo a temperatura e o volume está diminuindo. Chegou em 4, o que acontece? Os cristais de gelo começam a se formar. E aí ela vai ocupando mais volume. Então, ao invés do volume continuar diminuindo, o que vai acontecer? O volume vai aumentar. Vai aumentar. É o que está representado aqui. De 0 a 4 graus, era para o volume diminuir, porque a gente está diminuindo a temperatura. Mas ele aumenta. Certo? Então a gente diz que a 4 graus Celsius, a água ela tem o menor volume, a água líquida tem o menor volume possível, que é de ela vai ocupar o menor volume possível. Aqui está o volume para 1 grama de água, né? Então 1 grama de água vai ocupar 1 centímetro cúbico. Esse é o menor. Aí vocês passam a regra de 3, não sei, né? Se tiver 100 gramas de água, quanto que vai ser esse volume? Então, o menor volume que a água ocupa é quando ela está a 4 graus Celsius. Em contrapartida, essa vai ser a maior densidade, né? Porque lembra-se sempre, densidade é igual a massa por volume. Se o volume ele é mínimo, a densidade ela é máxima. Por isso que os gráficos de densidade e volume eles são um é o contrário do outro, né? Porque quando a gente diminui o volume, a gente aumenta a densidade. Então, a 4 graus Celsius, a gente tem o volume mínimo e a gente tem a densidade máxima da água. Aí, de 4 para frente, a água se comporta normalmente. Certo? A gente aumenta a temperatura e aí isso aumenta o volume. O comportamento dela é normal. O comportamento dela só é especial entre 0 e 4. Porque é quando começa a se formar os cristais de gelo. Bom, isso tem uma consequência muito importante para a natureza. Por quê? Imagine os lagos nas regiões geladas, né? Eles nunca congelam por inteiro. Né? Um lago, ele nunca congela ele inteiro, né? O que acontece? Forma uma camada de gelo e continua tendo água líquida lá naquele lago, embaixo da camada de gelo. Se o lago congelasse por inteiro,
não ia ter como ter vida nesse lago, concorda? Por que o lago não congela por inteiro? Justamente por causa dessa propriedade da água. Por quê? Quando a temperatura... Vocês concordam que a temperatura que está aqui mais em contato direto com a atmosfera, então que está a atmosfera, essa camada de água aqui que está em contato direto com a atmosfera, ela vai esfriar mais rápido, né? Porque ela está em contato com a atmosfera. Então, se a temperatura cai, o lago vai começar a esfriar, só que ele começa a esfriar, essa água que está aqui mais acima começa a esfriar primeiro. Até 4 graus Celsius, o que acontece? Até 4 graus Celsius, a densidade da água, a água se comporta normalmente, então a temperatura aumenta e a densidade, ela vai, o volume vai aumentando e a densidade vai diminuindo, certo? Então a temperatura quando a temperatura diminui, a densidade ela vai, o volume ele vai diminuindo e a densidade vai aumentando, tá? Então vamos olhar aqui no nosso gráfico. A temperatura está esfriando. Ó. Quando a temperatura está esfriando, a temperatura está diminuindo, perdão, a densidade ela está o quê? Ela está aumentando. Então a água que está aqui em cima ela vai ficando mais densa. E aí ela vai descer. E a água que está aqui embaixo, que está mais quente do que a água que está aqui em cima, ela vai ser jogada para cima, porque ela é menos densa do que a água que está aqui em cima. Então fica nesse movimento que a gente chama de movimento de convecção, que é o que acontece na atmosfera, por exemplo. Porém, chegou a 4 graus Celsius, a densidade da água é máxima. E aí vamos supor que esfrie mais do que 4 graus Celsius, que a temperatura da atmosfera continue caindo mais baixa do que 4 graus Celsius. Aí acontece uma coisa interessante. A densidade da água ela não vai mais aumentar, ela vai diminuir. De modo que a água que está aqui em cima ela não vai ficar mais densa, ela vai ficar menos densa. Então ela vai continuar aqui em cima, ela não vai ir para baixo. Então, essa camada aqui que está mais acima, ela vai esfriando e ela vai ficando aqui em cima. Até que a temperatura cai tanto que ela congela, formando uma camada de gelo. E aí, como o gelo ele é isolante térmico, essa camada de água que fica aqui embaixo, ela consegue manter a temperatura acima de 0 graus. Se não fosse isso, o que ia acontecer? A água fria ia continuar descendo, porque ela ia ficar mais densa. E aí o lago ia congelar de cima para baixo. Mas como a água tem esse comportamento especial, e aí quando a temperatura cai mais do que 4 graus Celsius, a água fria, quando a temperatura cai mais do que 4 graus Celsius, né, a densidade ela começa a diminuir, a água fria fica lá em cima, ela não desce. E aí o lago ele vai congelando de cima para baixo. Então vai formando uma camada de gelo que serve de isolante térmico e não deixa o resto do lago congelar. Certo? Permitindo que exista vida nesses lagos, né? Uma observação que vocês podem fazer no dia a dia é quando vocês botam o gelo. Vão botar o gelo na forma, e aí às vezes a gente fica muito ansioso, né? Querendo que, sei lá, a gente quer tomar um refrigerante que está quente, quer que o gelo, né, congele logo. E aí você vai botar o gelo, bota água na forma, bota no congelador, e aí você vai olhar, às vezes você vai olhar, não deu tempo de congelar tudo ainda, você vê que tem uma camada de gelo, forma uma camada de gelo por cima da água. Por que essa camada de gelo se forma por cima da água? Justamente porque a água, quando a temperatura cai mais do que 4 graus, a densidade dela vai diminuindo. E aí a água fria tende a ficar em cima, porque ela é menos densa. Entenderam?
Então a gente tem aí esse comportamento especial da água. Lembrando que esse comportamento, de novo, fazendo aqui uma recapitulação de tudo, esse comportamento ele acontece entre 0 e 4 graus Celsius. Que comportamento? O comportamento da temperatura aumentar e o volume diminuir. A água líquida entre 4 graus até 100 graus Celsius, e depois de 100 não tem água líquida, né? Porque depois de 100 a água ela vira vapor. De 4 a 100 a água é normal. Ela tem esse comportamento normal, aumenta a temperatura, aumenta o volume, diminui a temperatura, diminui o volume. Só que entre 0 e 4 graus Celsius é o contrário do normal. A gente aumenta a temperatura, o volume diminui, e a temperatura diminui e o volume aumenta. Por que isso acontece? Por causa das pontes de hidrogênio. Quando a água, a partir de 4 graus Celsius, começam a se formar os cristais de gelo. E aí esses cristais de gelo, né, as pontes de hidrogênio fazem as moléculas de água se arranjarem nesse formato hexagonal, que vai ocupar muito mais espaço do que esse formato aqui da água líquida, porque tem esses espaços vazios. Consequência importante, os lagos nas regiões geladas, eles não congelam, eles começam a congelar de cima para baixo, e aí forma uma camada de gelo que serve de isolante térmico que não deixa o lago congelar inteiro. Certo? Isso é importante para que haja vida nesses lagos nas regiões frias. Tudo bem? Bom, vamos fazer aí tem um exercício aqui embaixo. Do Enem, mas ele envolve mais matemática do que propriamente a física. É ler gráfico, né? Saber ler gráfico, principalmente. Então vocês veem aqui nesse gráfico, ele colocou aqui o gráfico, aqui do lado do gráfico da água. Vocês veem que a água, o comportamento dela é normal praticamente. Só que existe uma pequena faixa de temperatura entre 0 e 4. Ele até fez um aumento aqui, ó. Em linhas gerais, a água ela é uma exceção que uma exceção que confirma a regra, né? Porque é uma exceção bem restrita, de 0 a 4 graus Celsius. Então vamos ver o que ele fala. De maneira geral, se a temperatura de um líquido comum aumenta, ele sofre dilatação. O mesmo não ocorre com a água se ela estiver a uma temperatura próxima do seu ponto de congelamento, ou seja, uma temperatura próxima a 0 graus Celsius. O gráfico mostra como o volume específico, ou seja, volume específico seria o volume dela, né? Ele usou volume específico, mas ele é só um nome para te confundir, é volume. O volume dela, que é o inverso da densidade, né? Varia em função da temperatura, com uma aproximação na região entre 0 e 10 graus Celsius. Então ele pegou esse gráfico aqui do volume específico. O volume específico seria o volume que 1 grama de água ocupa, né? Esse seria o volume específico. Então ele pegou aqui o volume que 1 grama de água ocupa, e aí ele fez aqui um recorte entre 0 e 10 graus Celsius. E a gente percebe que o comportamento dela começa a mudar a partir de 4, né? A partir de 4. Ou seja, nas proximidades do ponto de congelamento da água, que é 0. A partir do gráfico é correto concluir que o volume ocupado por certa massa de água, então, diminui em menos de 3% ao se resfriar de 100 a 0. Então, o que acontece com o volume da água? Vamos fazer aqui. Se a gente pegar e resfriar a água, agora é ler gráfico, gente. Se a gente pegar e resfriar a água de 100 graus Celsius até 0 graus Celsius,
que vai acontecer com o volume d'água? Então, de 100, a gente resfriou de 100 aqui, ó, 100 até 0. Em 100 graus Celsius, o volume dela é aproximadamente, vamos colocar em 1,4. Aliás, 1,45, né? Tá mais perto aqui do 45. 1,045, perdão. Então, em 100 graus Celsius, o volume dela é 1,045 centímetros cúbicos. E aí, quando ela vai para 0 graus Celsius, o volume dela vai para aproximadamente 1, né? Como ele está falando de 0 a 100, a gente vai olhar esse gráfico grande aqui, tá? Então, de 0 a 100, o volume dela é 1. Aproximadamente 1. Então, a gente percebeu que o volume dela diminuiu. O volume dela diminuiu 0,045, né? Esse eu não falei o tanto que o volume diminuiu. De 1,045 para 1, diminuiu 0,045. Tudo bem? Aí ele fala que diminuiu menos de 3%. Como que a gente faz a porcentagem disso? Como que a gente tem a porcentagem do que diminuiu? A gente pega o que diminuiu. O que diminuiu? 0,45 e divide pelo volume original. Qual que é o volume original? É 1,045 e multiplica por 100. Aí a gente obtém a porcentagem do que diminuiu. Certo? Pega o que diminuiu, divide pelo valor original e multiplica por 100. Isso é chamado de diminuição relativa, né? Aumento relativo ou diminuição relativa, enfim. E aí você pode pensar, essa conta é muito difícil de fazer. Realmente, é uma conta bem chata de fazer. E aí a gente tem que fazer o quê? Quando a conta ela é bem chatinha. Quando tem mais de 2 casas, quando tem 2 casas ou mais, a gente aproxima, faz aproximações. Certo? Quando o Enem coloca esse tipo de conta para você fazer, ele está querendo que você aproxime, porque ele não vai querer que você faça essa conta exata com 3 casas decimais numa prova imensa sem calculadora, né? Então, exercícios de Enem que vocês têm que fazer conta, que tem 2 ou mais casas decimais, vocês têm que aproximar, fazer aproximações. Senão vocês vão perder um tempo danado para fazer esse tipo de conta. Então a gente vai fazer aproximação. Que aproximação que a gente pode fazer? Isso daqui vai ser... Vamos pensar. Isso daqui vai ser 100 vezes 0,045. Vai dar 4,5. E aí a gente aproxima isso daqui. 1,045 é muito próximo de 1, né? Estou aproximando isso daqui para 1. Porque é praticamente 1, concorda? 1,045 é muito... É praticamente 1. Não vai fazer diferença nenhuma essa aproximação aqui no exercício. Então, 4,5 dividido por 1. 4,5
Então, a gente teve uma diminuição de 4,5% aproximadamente. Deixa eu colocar aqui. Aí a gente coloca esse símbolo aqui que quer dizer aproximadamente. Ele falou que diminuiu menos de 3%. Não, diminuiu mais de 3%, né? Diminuiu 4,5% praticamente. Então a letra A já está errada. Vamos fazer a letra B. Na letra B ele fala que de 0 a 4... Agora você percebeu que ele pegou um intervalo de 0 a 4, um intervalo muito pequeno. Então a gente vai olhar nesse gráfico de baixo aqui. De 0 a 4... Se a gente resfriou de 4 a 0, perdão, ele resfriou, foi de 4 até 0. O volume vai aumentar, certo? O volume aumenta. Se a gente resfriar de 4 a 0, o volume aumenta, né? Mas ele fala que aumenta mais de 0,4%. Vamos ver quanto que aumenta. Então ele pegou e resfriou. Ele foi de 4 até 0. Quanto que é o volume da água a 4 graus Celsius? 4 graus Celsius é 1. O volume dela é 1. E o volume é 0? O volume é 0, 0,000, está no meio do caminho aqui, né? Entre 0,00010 e 1,00020, né? Está no meio aqui. Então, a gente pode falar que é 1,00015. Deixa eu colocar mais 2 zeros aqui para ficar igual. Agora, quanto que foi o aumento? Agora não diminuiu, né? Agora aumentou. Quanto que foi o aumento? De 1 para 1,00015, o aumento foi de 0,0015. Certo? Vamos calcular a porcentagem desse aumento. E aí, como que a gente calcula a porcentagem desse aumento? Mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Pega o valor do aumento, que é 0,00015, e divide pelo valor original, 1,00000, e multiplica por 100. Nem precisa arredondar, porque vai dar um número, vai dar uma conta legal. 100 vezes 0,00015, a gente anda, tem 2 zeros aqui, né? A gente anda a vírgula 2 casas, 1, 2, vai ficar 0,015. Dividido por 1. Isso daqui é 0,015%. Valor muito pequeno, né? Para vocês verem como as variações no volume com a temperatura são muito pequenas. Ele fala que aumenta em mais de 0,4%. Não, 0,015 é menor do que 0,4, né? Bem menor do que 0,4. Então a letra B também está errada, porque ele fala que aumenta mais de 0,4. Ele aumentou 0,015, certo? Vamos ver a letra C. Se ele diminuiu a temperatura, se a gente aquecer de 0 a 4, então se a gente aquecer de 0 a 4, diminui
em menos de 0,04. Ora, se a gente nem precisa fazer essa conta, na verdade. Né? Por quê? Vai dar um valor bem próximo a esse. Eu vou até fazer para vocês verem, mas vai dar um valor bem próximo a esse. Então agora ele fez o quê? Ele pegou a temperatura e aumentou de 0 até 4. E aí ele falou que a temperatura, que o volume diminuiu. Realmente diminuiu. Mas diminuiu menos de 0,04? Vamos ver. Então agora a gente vai pegar e aumentar o volume de 0 até 4. Em 0, o volume dela é 0,00015. Em 4, o volume dela é 1. E aí aumentou, agora diminuiu a mesma coisa aqui de cima. Então vocês percebem que fica igual o de cima, né? A diferença é que um aumentou e o outro diminuiu. Mas isso não faz diferença para a conta, porque a gente pega o valor que aumentou ou diminuiu. Simplesmente, né? Então se aumentou ou diminuiu, o valor é o mesmo. Então vai ficar 0,00015 dividido por 1,00015, né? O que aumentou ou diminuiu, dividido pelo volume original, vezes 100. No final a conta vai ficar igual a de cima. Por quê? Porque a gente vai pegar e arredondar isso daqui para 1. Vocês concordam que esse número aqui ele é muito próximo de 1, né? 1,0030, gente. Vamos arredondar, né? A gente tem que arredondar. Então vai ficar 0,0015 dividido vezes 100 dividido por 1. Isso daqui vai dar os mesmos 0,015%. Certo? Igual o de cima. A diferença é que aqui aumentou e aqui diminuiu. Então vamos ver o que ele fala na letra C. Diminui menos de 0,04? Sim, né? 0,015 é menor do que 0,04. Então a resposta é a letra C de casa. As outras eu nem vou fazer para a gente não, para o vídeo não ficar muito extenso, mas passam aí na casa de vocês e vejam por que as outras estão erradas, tá? Na aula que vem vamos fazer mais alguns exercícios para a gente encerrar esse assunto e entrar num novo assunto, tudo bem? Então até lá!